Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. E hoje nós estaremos lendo os capítulos 11, 12 e 13 da Epístola aos Hebreus, tá? Estamos aqui na região de Ponto Belo, participamos aí de um congresso de mulheres, uma bênção. Estamos aqui ainda no ambiente, do culto, estamos aqui ainda, confraternizando com os irmãos, mas uma bênção de Deus. Vamos lá, meus irmãos, para a nossa leitura. Capítulo de número 11. Ora, a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas daquilo que parecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, testificando Deus sobre os seus dons, e através disso, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, porque antes da sua trasladação, ele tinha testemunho de que agradara a Deus. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se de temor e preparou a arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo, tornando-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando foi chamado para ir a um lugar onde havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra estranha, habitando em tabernáculos com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque procurava por uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a própria Sara recebeu vigor para conceber a descendência e deu à luz a uma criança quando já era de idade avançada, quando teve por fiel aquele que havia prometido. Por isso também, de esse que é considerado como se fosse morto, descenderam tantos como as estrelas do céu e a multidão da areia inumerável da praia. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, foram persuadidos a respeito delas, e abraçaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque aqueles que dizem tais coisas declaram abertamente que procuravam por um país, e verdadeiramente se lembrassem daquele país onde haviam saído, teriam sido oportunidade de retornar. Mas agora eles desejavam um país melhor, isto é, um celestial. Por isso também Deus não se envergonha de se chamar o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu a Isaque. Aquele que receber as promessas ofereceu um unigênito. Dele dito isto, em Isaque será chamada toda a sua descendência. Considerando que Deus, tendo sido poderoso para levantá-lo até mesmo dentre os mortos, então também figuradamente o recebeu. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú, concernente às coisas futuras. Pela fé, Jacó, quando estava próximo da morte, abençoou ambos os filhos de José e adorou, reclinando sobre o seu cajado. Pela fé, José, ao morrer, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, tendo já crescido, recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus, até por um período desfrutar do gozo do pecado, considerando a desonra de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa de um galardão. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque perseverou no como que vendo aquele que está invisível. Pela fé ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, a fim de do destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, e os egípcios que mesmo fizeram se afogaram. Pela fé, os muros de Jericó caíram, após serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não pereceu com os incrédulos, porque havia recolhido os espias. E o que mais direi? Porque não haveria tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefter, de Davi,
de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram as promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, foram feitos fortes nas fraquezas, foram valentes em batalhas, puseram em fuga exércitos estranhos. As mulheres receberam seus mortos trazidos novamente à vida e foram torturados, não aceitando o seu livramento para que pudessem alcançar uma melhor ressurreição. Outros também foram testados com escárnios e açoites, cruéis de fato, além de cadeias e prisões. Eles foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, vaguearam sem destino e vestidos de pele de ovelhas e de cabras, sendo destituídos, afligidos e atormentados, dos quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram errantes entre os desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa, tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que sem eles nós fôssemos a ser aperfeiçoados. Agora, meus queridos irmãos, o capítulo de número 12. Portanto, visto que nós também estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência para a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra e assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes. Vós ainda não resististes até mesmo ao sangue, lutando contra o pecado. Vós esquecestes da exortação que vos fala, como filhos? Filho meu, não desprezeis o castigo do Senhor e não desfaleças quando por eles forem repreendidos, porque aquele a quem o Senhor ama também ele castiga e açoita a cada filho que recebe. Suportais o castigo, Deus vos trata como filhos, E qual é o filho, pois, que o pai não castigue? Mas se ficais sem castigo, do qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Além do mais, tivemos os pais segundo a carne que nos corrigiram a nós e nós lhe prestamos a devida reverência. Não devemos então sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? Porque aqueles verdadeiramente por um tempo nos corrigiram como bem lhes parecia, mas este para a nossa vantagem, para que possamos ser participantes da sua santidade. Porém, nenhum castigo parece prazeroso quando se é castigado, mas sim angustiante. Contudo, posteriormente produz fruto pacífico de justiça para aqueles que são exercitados nela. Portanto, levantai as mãos que se encontram cansadas e os joelhos fracos. Fazeis caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manqueje não desvie completamente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Examinando diligentemente, para que nenhum homem fracasse na graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela vos seja contaminados. Não haja algum fornicário, pessoa profana, como Esaú, que por um bocado de alimento vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que posteriormente, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou espaço para arrependimento, embora tivesse buscado cuidadosamente entre lágrimas. Porque não chegastes a um monte que possa ser tocado, queimando com fogo, e nem com negrume a escuridão, a tempestade, ao som de uma trombeta e com voz das palavras, a qual as que ouviram pediram que não lhes tocasse mais, porque não podiam suportar o que lhes ordenara. Se até um animal tocasse o monte, serei apedrejado e transpassado com um dardo. E quão terrível era a visão que Moisés disse: tenho pavor e temo. Mas chegastes ao monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, que é a companhia incontaminável dos anjos, a igreja, a assembleia geral dos primogênitos que estão inscritos no céu, a igreja, o juiz de todos, e aos espíritos dos homens justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que comunica algo melhor do que aquele de Abel. Vede que não rejeitais ao que fala, porque aqueles que rejeitaram e o que era na terra que lhes falava, não escaparam, muito menos escaparemos nós se desviarmos daquele que nos fala lá de cima, nos céus. A voz do qual moveu a terra,
nos agora prometeu, dizendo: ainda uma vez sacudirei não apenas a terra, mas também o céu. Esta palavra, ainda uma vez mais, significa a remoção das coisas móveis, como os quais são criadas, para que as coisas que são imóveis permaneçam. Porquanto, tendo recebido um reino que não pode ser removido, retenhamos a graça pela qual possamos servir a Deus de forma aceitável, com reverência e temor divino. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Agora, queridos irmãos, o capítulo 13 para nós encerrarmos. Que o amor fraternal continue. Não vos esqueçais de receber os estranhos, porque assim alguns recebem anjos sem saberem. Lembrai-vos daqueles que estão em cativeiro, como se estivessem também cativos com eles, e daqueles que sofrem adversidades, como se sofressem também no vosso corpo. Que o casamento seja honroso dentre todos, e a cama sem mácula, porém os prostitutos e os adultos Deus os julgará. Sejam as vossas conversas sem cobiça, contentai-vos com o que tendes, porque ele diz: não deixarei e nem te desampararei, para que pudéssemos confiadamente dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que o homem me possa fazer. Lembrai-vos daquele que tem domínio sobre vós, que vos falam a palavra de Deus, cuja fé segui, considerando a finalidade de suas demonstrações. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é para sempre. Não vos deixei levar por doutrinas diversas, estranhas, porque bom é que o coração se estabeleça na graça, e não com alimentos que nada beneficiam o que aqueles se ocupam. Não temos um altar onde não tem o direito de comer os que servem do tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido ao santuário pelo sumo sacerdote, em razão do pecado, são queimados fora do campo. E por isso também Jesus, para santificar o povo, com seu próprio sangue, sofreu fora do portão. Saiamos, pois, ao seu encontro, fora do campo, levando a sua desonra, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Porque ele, portanto, por ele, portanto, ofereçamos o sacrifício de louvor a Deus continuamente, isto é, o fruto dos lábios que professam o seu nome. E não vos esqueçais de fazer o bem e da solidariedade, porque de tais sacrifícios o Senhor se agrada. Obedecei àqueles que vos governam, sujeitais a eles, porque eles velam pelas vossas almas, como aqueles que deverão de dar conta delas, para que façam com alegria e não com pesar, porque isso vos seria inútil. Orai por nós, para que confiamos que temos boa consciência em todas as coisas e queremos viver honestamente. E rogo-vos que assim façais, para que eu volte a ter convosco em breve. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dos mortos o Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, através do sangue do pacto eterno, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós que aos olhos dele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para sempre. Amém. Rogo-vos, irmãos, que suporteis a palavra da exortação, porque escrevi uma carta em poucas palavras. Sabeis que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade, o qual, se ele não tardar, irei ver-vos. Saudai a todos os que lideram entre os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos. Amém. Então, meus irmãos, terminamos aí, mais uma epístola, Epístola aos Hebreus. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Deixa aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.